Hoje nós vamos tratar de uma das parábolas que consta nesse livro do Humberto Roden, Sabedoria das Parábolas, que eu humildemente indico a vocês. É a parábola da figueira estéril, ou a maldição da figueira estéril, conhecida assim. É uma pequena passagem que tem no Evangelho de Mateus e Marcos. Eu gostaria, antes de fazer um pequeno histórico de quem foi, não sei se vocês conhecem, o professor Humberto Roden. Ele é natural de Tubarão, Santa Catarina, nasceu no final do século passado, não, do século retrasado, século XX, 1898, uma coisa assim. E ele fez a formação dele toda na teologia cristã, estudou aqui no Rio Grande do Sul, se não me engano em São Leopoldo, se ordenou padre. Depois ele tinha uma queda muito forte para a filosofia, foi para a Europa, estudou na Áustria, estudou na Itália, se formou em filosofia, voltou para o Brasil e começou a escrever sobre o Evangelho. E de repente a teologia oficial começou a não gostar do que o professor escrevia, de tal sorte que a coisa foi apertando até que ele resolveu sair da igreja, se desligou, voltou a sair do Brasil. Ele ficou lecionando filosofia nos Estados Unidos, conviveu um ano lá em Princeton com Einstein, inclusive. Lecionou filosofia também na Europa, depois retornou ao Brasil, foi sediado em São Paulo. Lá ele fundou um instituto e dava aula de filosofia. E tem vários livros editados. Ele morreu em 1981, aos 87 anos, dia 7 de outubro. Se vocês procurarem, vocês acham na internet, tem alguns sites que hospedam algumas palestras, áudio da época, de aulas dele de filosofia. E é com base mais numa dessas aulas que eu, praticamente de mim, não tem nada do que eu vou falar hoje, é praticamente só do professor. Bom, gente, primeiro, essa forma de ensino, que muitas vezes tinha mais de 30 parábolas na Bíblia, no Evangelho. E isso não foi Jesus quem inventou, isso é uma técnica antiga, de ensinamento que usa um simbolismo, que é um tipo de linguagem, um método de ensino bem antigo lá das escolas de mistério. Então usa um símbolo, e desse símbolo, que normalmente é um símbolo material ou social, de algum evento social, a gente pode tirar um simbolizado. A gente vai tirar uma interpretação. O que a gente vai tirar, a interpretação que a gente vai tirar, vai depender basicamente de nós mesmos. Existem diversos níveis de interpretação dos textos. Isso é uma coisa que já é conhecido bem antigamente. Então, o nível, digamos assim, mais simples que tem é o nível literal. E é nesse que nós ficamos normalmente. Nós pegamos o texto da Bíblia, muitas passagens, e simplesmente a gente não entende nada. Vamos ser bem francos. Esse, por exemplo, o que acontece? Jesus tinha chegado em Jerusalém, ao final do dia ele ia seguir para Betânia com os apóstolos para passar a noite. E aí, nesse caminho, ele estava com fome, ele viu uma figueira do lado da estrada, uma figueira dessas que dá o fruto que a gente faz, esses doces que eu adoro muito, esse tipo de figueira cultivada, dá uns frutos grandes. E ele viu aquela figueira na beira da estrada e ela estava toda com folhas, coberta de folhas. E aí ele chegou e foi procurar figos para comer, porque ele estava com fome. E aí, para espanto dele, ele não encontrou figos. Aí Jesus diz que ninguém jamais coma de ti novamente.
E na mesma hora aquela figueira começou a murchar. No dia seguinte, voltou Jesus com os discípulos de Betânia para Jerusalém. E ao passar pela figueira, os discípulos notaram que a figueira estava seca. Aí chamaram a atenção do mestre. Mestre, olha só, a figueira secou. E aí o texto dessa passagem, nós vamos tratar, finaliza assim: mas não era tempo de figos. Nem assim. Bom, aí já tem algumas coisas, uns mistérios para a gente começar a tratar. Que sentido, se a gente for ler só literalmente essa passagem, que ensinamento a gente pode tirar disso? Uma figueira que está tapada de folhas e não tem fruto. Quando a gente sabe que esse tipo de figueira, ela normalmente só dá fruto na primavera e no verão. E quando ela dá folha, logo ela dá fruto. E depois que passa a época, ela fica completamente sem folhas, só os galhos. Bom, o primeiro mistério é o seguinte: o que é que fazia uma figueira com folhas numa época de não dar figos? Se não era época de dar figos, não tinha por que a figueira ter folhas. Uma planta, ela segue um planejamento, digamos assim, da natureza, conforme a estação, ela vai se comportar conforme a estação. Ela não tem livre-arbítrio para escolher se ela vai dar ou não vai dar figo. Ela segue um planejamento da natureza. Então, o primeiro mistério: por que aquela figueira, se não era época de dar figos, estava com folhas? A segunda coisa estranha é o seguinte: por que, se não era época de dar figos, por que Jesus foi procurar figos naquela figueira? Porque ele certamente saberia que não era a época da figueira estar com folhas e nem de figos. Então também é estranho que Jesus tenha se escandalizado, se espantado com isso, ela não ter fruto nenhum. Bom, existem muitos que não entendem, como eu muitas vezes li na Bíblia passagens e não entendo, e às vezes eu acho até estranho algumas coisas que Jesus diz, por não entender, pela fraqueza da nossa interpretação das coisas. A gente precisa ter um alcance espiritual muito largo, no meu caso do professor Humberto Roden, para alcançar ensinamentos que nós aqui não enxergamos. Então, nesse caso específico, nós temos um símbolo material que é a figueira. E qual é o símbolo espiritual? O que representa aquela figueira? O professor Humberto Roden diz que a figueira representa o homem. O ensinamento espiritual. No simbolizado espiritual, a figueira é o homem. E, sendo um homem representado, o que quer dizer que ele esteja cheio de folhas? Ele estar cheio de folhas significa simplesmente a expressão normal de todos nós, do nosso ego inflado. Nós estamos cheio de folhas mentais, emocionais, materiais, mas folhas espirituais nós temos quase nada, a maioria de nós. Então, aquela figueira cheia de folhas somos nós. E aí a gente começa a ter que fazer uma distinção. Se por um lado a figueira é um ser da natureza que, ao contrário de nós, não tem livre-arbítrio, a figueira não pode escolher se ela vai dar ou não figos. Já o ser humano se distingue de toda a natureza por ter livre-arbítrio, por poder escolher o que ele faz ou não faz. Então, em tese, ao contrário da figueira que não pode escolher qual é a época,
se ela está fora de época, ela não vai dar frutos, né? O ser humano pode, fazendo uma analogia, estando fora de época, dar frutos. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte: todos nós temos a capacidade de, numa situação desfavorável, ou seja, fora da época, numa situação desfavorável, agirmos diferente do que aquela situação desfavorável, né, levaria uma pessoa comum a agir. O que quer dizer isso? Vocês já ouviram falar que a psicologia diz isso, né? Que o meio determina, né? O meio, deixa eu ver qual é a palavra correta. Não estou achando. O meio vai determinar conforme o que o homem vai ser. Basicamente isso. O que quer dizer isso? Se nós vivemos no meio de bons, nós vamos ser bons. Nós vivemos no meio de maus, nós vamos ser maus. Se nós vivemos no meio de puros, nós vamos ser puros. Se nós vivemos no meio de impuros, nós vamos ser impuros. Mas não é bem assim. A gente pode dizer que a maioria até das pessoas, né, não consegue vencer as adversidades da natureza e da maldade humana para conseguir transcender e ser algo diferente do que o meio está determinando que ela seja. Então, qual é a alma, o centro dessa parábola? Nós temos que ser uma figueira que damos frutos mesmo fora de época. E se nós fizermos uma viagenzinha assim pelo Evangelho, nós vamos ver diversas ocasiões que Jesus fala coisas que têm a ver com isso. Por exemplo, tem uma passagem que ele fala assim: que mérito nós temos, né, apenas gostando das pessoas que são caras para a gente? Não, nós temos que amar os nossos inimigos. Todo mundo acha muito estranho isso. Isso quer dizer exatamente a mesma coisa. Nós temos que ser muito além do que se pode esperar. A mensagem de Jesus, ela não quer tratar do comum. Ela quer tratar do incomum. Ela quer levar a gente no caminho de nos superarmos. Então, se a gente fizer uma pequena regressão, toda a sociedade judaica da época, ela vivia com base na lei mosaica e todo o Pentateuco que tem nos livros judaicos, que praticamente normatizava tudo na vida das pessoas. Então tem diversas ocasiões na Bíblia que Jesus deixa isso bem claro, principalmente quando ele fala com os fariseus, né? Chegar ao reino dos céus é muito mais do que simplesmente cumprir a lei. Com os seus formalismos, isso só não vai nos levar ao reino dos céus. Então, eu chego num ponto assim: o que isso pode querer dizer para nós? A lei, tem aquela passagem lá no Evangelho de João que diz, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que é a lei? A lei
na verdade, é o que nos escraviza. Todos nós podemos ser bons ou maus escravos. Quem são os bons escravos da lei, do dever ser? São aqueles que já são santos, que conseguem cumprir toda a lei. Todos os mandamentos de Moisés e tudo que a gente tem na nossa sociedade, todos que conseguem cumprir a lei já podem ser considerados santos, porque não é fácil. Mas todos que conseguem cumprir a lei são escravos da lei. Aqueles que não cumprem a lei estão numa situação bem pior ainda, porque não conseguem, são maus escravos porque não conseguem cumprir a lei. Mas somos todos escravos, escravos da lei. Escravos da circunstância do nosso dia a dia, escravos das circunstâncias naturais, dos ciclos. E como é que a gente poderia se libertar disso? O que pode fazer com que nós transcendemos a lei e venhamos a ser livres? O que é a liberdade que Jesus prega? A gente pode dizer, segundo o professor Huberto Robin diz, que consegue se libertar aquele que cumpre a lei não por dever, mas por querer. E isso é possível. O ser humano consegue fazer isso. Ele dá alguns exemplos, de alguns comportamentos, mostrando que o ser humano ele é capaz de superar o meio. Um deles, ele cita, é um professor austríaco, médico, que viveu na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, em campo de concentração. Ele escreveu um livro, O Homem Incondicionado, justamente sobre esse tema. Havia num campo de concentração que esse professor trabalhou como médico, um nazista que tratava bem os judeus. Ele comprava do salário dele comida, remédios, para dar para aqueles que estivessem em pior situação. E, no final das contas, lá, todo mundo sabia disso. Então ele pergunta, se o meio determina o que a pessoa é, por que essa pessoa foi agir dessa forma? Por que ele foi ser bom com os judeus, se não era isso que se esperava dele? Segundo exemplo, ao contrário que ele dá, Judas Iscariotes. Judas viveu 3 anos ao lado do mestre, dos outros apóstolos. Judas tinha um ambiente privilegiado, vivia ao lado do mestre, ter toda aquela experiência e ensinamento que muito poucos tiveram. E apesar disso, Judas sucumbiu à tentação de entregar Jesus em troca de dinheiro. Foi lá, beijou a sua face para indicar quem era e acabou depois se arrependendo e se suicidando. Então, se o meio determina o que é a pessoa, Judas tinha que ser uma pessoa boa, que não iria fazer isso. A lógica manda que acontecesse isso. Mas não. Ele acabou fazendo isso. Foi mal no meio dos bons. O terceiro exemplo que o professor dá, também é conhecido de vocês, é uma passagem da Bíblia que fala de um jovem rico, que chegou para Jesus porque estava maravilhado com os ensinamentos do Rabi da Galileia, e pergunta: Rabi, o que eu faço para ter a eternidade, para ter a vida eterna? E provavelmente
Ele era um rapaz novo, mas tinha já experiência, era um jovem rico. E ele conhecia bem as escrituras, frequentava a sinagoga todo sábado. E ele sabia o que tinha que fazer dentro da lei mosaica. Tinha que cumprir a lei mosaica, todos aqueles preceitos que tem no Pentateuco. E ele fazia isso. Mas ele queria mais, ele tinha intuição que havia algo mais. Então ele chega: Rabi, o que eu faço para ter a vida eterna? Aí Jesus responde: guarda os mandamentos. Aí o jovem se frustra, né? Mas isso é o que eu ouço dos rabinos lá na sinagoga. Tem que ter algo mais. Aí ele pensou: mas será que os mandamentos de Jesus são os mesmos? Aí pergunta: que mandamentos, Rabi? Aí Jesus enumerou todos os mandamentos, né? E aí ele fica frustrado mais uma vez. Mas ele diz: não pode, tem que ter algo, né? Tem que ter algo a mais. Aí faz a pergunta fatídica: Rabi, o que me falta? Aí Jesus pensa, olha para ele e diz assim: uma coisa, algo me falta? Aí Jesus responde: uma coisa te falta. Aí ele: opa, finalmente eu vou ouvir uma verdade diferente das que eu estou acostumado, né? Provavelmente eu vou ter algum ensinamento esotérico, místico, né, que eu não recebo lá na sinagoga. Aí Jesus fala para ele, e ele tem uma grande frustração e acaba saindo rapidamente e nem se despede do mestre. E vocês sabem o que Jesus disse. Jesus disse para ele: se queres ser perfeito, vai, vende tuas propriedades, distribui o dinheiro aos pobres e me segue. Então, este é um exemplo daquela figueira humana, né, que não quer, né, produzir figos, né, numa época desfavorável. Que ele tinha, no conceito dele, muito a perder, não estava disposto a perder aquilo. Mas a mensagem do mestre vem no sentido de, como eu falei antes, de nos aliviar da nossa escravidão, aquela escravidão que todos nós sabemos que nós temos na nossa vida. Qual de nós pode sinceramente dizer que é feliz no estilo de vida que a gente tem, que o ser humano tem? Qual de nós sinceramente pode dizer: eu sou feliz? Ou conheço muitas pessoas felizes? Quantos de nós estamos conseguindo realizar, né, a nossa natureza humana? E eu diria que eu acho que a natureza humana, ela só vai se realizar no dia que o homem for feliz. Enquanto isso, nós não estamos realizados. Então, como que nós vamos conseguir, no nosso dia a dia, nós enquanto humanidade, nós individualmente, como é que nós vamos conseguir ser felizes da forma como nós nos relacionamos com a realidade hoje? Ou como o homem se relacionou com a realidade até hoje? Quem, na verdade, é livre? Eu acho que muito poucos humanos até hoje foram livres. Jesus se libertou. Buda se libertou. E o que é essa liberdade que eles pregam? É nos tornarmos livres do dever. Até o momento que nós agirmos na nossa vida com o peso do dever, fazendo aquilo que nós temos que fazer como um dever, algo que nos oprime e que não é fácil de fazer,
Até esse momento nós estamos no regime, digamos assim, da lei mosaica, o mundo do dever. Nós somos e continuaremos sendo escravos. Nós só vamos nos libertar a partir do momento que tudo isso, para nós, passar a ser um querer. Se queres ser perfeito, te liberta. O como nós vamos fazer isso, eu sinceramente não sei. Eu acho que individualmente, no meio da sociedade, assim, é muito difícil. Eu acho que o máximo que nós conseguimos ser é muito bons escravos. Eu acho que nós nos libertarmos, na realidade, vai depender de uma coisa que é de sociedade, que é de ser humano. Porque nós temos como nos organizar para viver uma vida mais feliz. Todos nós sabemos disso. Meios materiais, intelectuais, nós temos. O homem já tem, tranquilamente, para ter uma vida mais feliz. Mas nós não vivemos uma vida feliz. Nós não nos organizamos para ter uma vida feliz. E eu não acredito, sinceramente, que individualmente nós venhamos a ser felizes dessa forma, nos libertando, alcançando a iluminação da forma como esses mestres alcançaram. Então é isso, obrigado pela atenção de vocês.